Olá e bem-vindos a mais um PC em áudio. Sabe, a gente vive num mundo que parece sólido, né? Totalmente. A gente acorda, o chão tá ali, as coisas fazem sentido. Mas e se? E se a nossa realidade fosse mais parecida com, sei lá, um nó? Um lã meio frágil até. Exato. Um nó delicado, amarrado por palavras, por imagens e por traumas que a gente às vezes nem lembra que tem. O que segura tudo isso junto? Hum, Essa é a pergunta que guia a nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar de cabeça numa das fontes mais desafiadoras e geniais da psicanálise. As transcrições do seminário de Jacques Lacan de 1974-75, o famoso RSI. e o desafio é grande, porque um seminário do Lacan não é um livro didático, sabe? Com começo, meio e fim, tudo arrumadinho. Nem um pouco. E o pensamento dele acontecendo ao vivo. Ele dá voltas, ele provoca, e essa ideia do nó não é só uma metáfora bonita que ele achou. Para ele era uma ferramenta mesmo. Uma ferramenta de raciocínio. Isso, quase um instrumento cirúrgico para investigar a estrutura da nossa mente. Então, vamos começar do jeito que o próprio Lacan começou esse seminário, que é um jeito bem esquisito, né? Bem esquisito, é. Ele sobe no palco, fala que teve uma greve, que nem estava com muita vontade de estar ali, e aí, do nada, ele solta uma pergunta. Um analista pode ser um imbecil? É uma provocação, logo de cara. Total. Quer dizer, peraí, Lacan, um dos intelectuais mais sofisticados do século, sugerindo que a gente precisa ser meio tolo para entrar na análise. Isso parece um contrassenso total. Qual é a lógica disso? Parece mesmo, mas é aí que tá o pulo do gato dele. Ele não tá falando de burrice. Ele faz uma distinção importante. Existe a connerie, que é a tolice de quem se acha esperto demais, que acha que já entendeu tudo. Ah, o espertalhão. Exato. Contra essa, a análise não pode fazer nada. Mas ele fala de imbecilidade num outro sentido. Ele chega a dizer que a análise pode até produzir uma certa imbecilidade em quem não se entrega à experiência. E ele tem aquela frase ótima para isso. Os não tolos erram. Ou, no original, les non-dupes qui errent. Isso. A pessoa que se recusa a ser enganada pela estrutura do discurso, que quer entender tudo de fora, com distanciamento, ela acaba perdida, vagando sem rumo. Essa é a ideia. Exatamente. Pense em aprender a boiar no mar. Se você ficar tenso, tentando controlar cada movimento, desconfiando da água, o que acontece? Você afunda. Você afunda, você precisa relaxar, se entregar, confiar que a estrutura da água vai te sustentar. A proposta dele é parecida, não é acreditar cegamente, é jogar o jogo. Entendi. Ele diz, peguem essa minha ferramenta, esse nó, e usem da forma mais beste, mais boba, mais animal possível. Brinquem com ela, sem tentar ser o gênio que vai decifrar tudo de cara. Só assim vocês vão ver o que ela pode fazer. Ok, entendi a condição de entrada. A gente tem que se entregar a essa lógica. E qual é a principal ferramenta que ele nos dá? Esse tal de nó borromeano. Me descreve isso de um jeito que dê para visualizar. Imagina que você pega 3 argolas de barbante. Podem ser 3 anéis ou 3 pulseiras, tanto faz. Certo. Você as entrelaça de um jeito muito específico, em que elas ficam presas. Mas a mágica é a seguinte, se você cortar qualquer uma das 3, as outras 2 que nem estavam se tocando diretamente, se soltam. Nossa! Elas só se sustentam juntas pela presença da terceira. É uma dependência mútua, mas sem um centro óbvio. Uma estrutura sem hierarquia. E para Lacan, esses 3 anéis, essas 3 dimensões, somos nós. É o que nos constitui. Exato. É o famoso RSI, Real, Simbólico e Imaginário. Cada anel é uma dessas dimensões. Vamos tentar traduzir cada uma? Vamos lá. O imaginário, o I, pensa no nosso Instagram mental. Gostei. É a galeria de selfies, a imagem que a gente projeta para o mundo e, principalmente, para nós mesmos. É a sensação de se olhar no espelho e pensar, esse sou eu, uma coisa coesa, inteira. É o campo do ego, da identificação. Certo. O simbólico, o S, seria o quê?
O sistema operacional. Perfeito. O simbólico é o software que roda na nossa cabeça e na sociedade. É a linguagem que a gente fala, as leis de trânsito, as regras de etiqueta, o bom dia que você dá pro vizinho. Aham. É a grande estrutura da cultura do outro, que já estava aqui muito antes da gente nascer e que nos ensina como jogar o jogo da vida. São as palavras, os códigos, os pactos. Ok. Imaginário é a nossa imagem, simbólico são as regras do jogo. Falta o mais famoso e o mais difícil. O real, o R. E já adianto, não tem nada a ver com a realidade do nosso dia a dia, né? Nada a ver, na verdade é quase o oposto. Pensa no real como a sensação de vertigem que você tem ao olhar do alto de um prédio. Sei. Não são as palavras, altura ou medo que te afetam, mas a sensação física crua que te invade e que você não consegue nomear direito. O real é essa experiência bruta que a linguagem tenta e sempre falha em capturar. É o trauma, é o sexo, é a morte. É o bug na Matrix. É o bug na Matrix, é aquilo que insiste em aparecer, mas que não cabe nas nossas fotos do imaginário nem nas nossas regras do simbólico. Uau. Então a ideia central é que a gente não é uma coisa só. A nossa sanidade, por assim dizer, não é ter um imaginário forte, ou ser muito bom no simbólico. A sanidade é o nó se manter amarrado. É isso. É a tensão constante entre esses três fios que nos sustenta. É precisamente isso. A nossa realidade, o mundo em que a gente vive, é o efeito desse entrelaçamento. Não é que uma dimensão é mais importante que a outra. Elas são radicalmente diferentes, mas interdependentes. O gênio do Lacan foi usar essa figura da topologia para mostrar que a nossa estrutura psíquica não é uma pirâmide, mas um nó. Certo. A imagem do nó é muito poderosa. Mas isso tem alguma aplicação prática? Como essa geometria da mente ajuda a entender, sei lá, os problemas que a gente enfrenta, a ansiedade, as coisas que nos travam? Esse mapa do nó. Ele pega a famosa tríade freudiana inibição, sintoma e angústia e mostra onde cada um deles acontece, nas interseções dos anéis. Ok, vamos por partes então. A inibição. Onde ela se encaixa aí? A inibição acontece onde o imaginário e o simbólico se cruzam. Pensa no exemplo clássico. Você está numa reunião de trabalho, tem a resposta perfeita na ponta da língua, mas na hora de falar... Prof. Você trava. O famoso deu um branco. Exato. O seu corpo, sua imagem, imaginário, está pronto para agir, mas uma ordem, uma lei, uma regra, simbólico, tipo não interrompa o chefe ou vão achar que você é arrogante, paralisa o movimento. É a palavra congelando o corpo. Faz todo sentido. E o sintoma? Esse é mais complicado. Lacan coloca ele entre o simbólico e o real. Deixa eu ver se eu entendi. Seria como alguém que vive se metendo em relacionamentos ruins, mesmo sabendo que vai sofrer. A pessoa reclama, usa palavras para descrever o sofrimento, que seria o simbólico, mas tem algo ali, uma força de repetição que ela não controla, o real, que aprende naquele padrão. O sintoma seria essa satisfação esquisita no meio do sofrimento. Exatamente essa ideia. Você pegou o ponto. O sintoma é uma mensagem cifrada do real que se manifesta através do simbólico. É algo que se repete, que insiste, que causa sofrimento, mas que também traz uma forma muito particular de satisfação, que Lacan vai chamar de gozo. Entendi. É a maneira que o sujeito encontrou para lidar com um pedaço do real que não conseguiu ser digerido pelo simbólico. Por isso que não adianta só dar um conselho para a pessoa, sabe? Não é uma questão de lógica, é uma questão de estrutura. Claro. Então temos inibição, sintoma. Falta angústia. Ela fica na junção do real com o imaginário. Isso. E a angústia é talvez o afeto mais fundamental para a psicanálise. Ela surge quando o real rasga a tela do nosso imaginário. É quando a sua selfie mental encontra algo que não deveria estar lá. Como assim? Sabe aquele sentimento de estranheza radical, de despersonalização, quando você se olha no espelho e por um segundo não se reconhece?
Ou aquele sonho em que seu corpo faz coisas que você não controla. Isso é angústia. Caramba! É o real do corpo aparecendo sem o filtro da imagem unificada e boazinha que a gente construiu para nós mesmos. É um curto-circuito que nos deixa sem chão. Uau! A gente está indo fundo aqui e se essa conversa está abrindo essa cabeça de alguma forma, se está fazendo você pensar, aproveita esse momento e já deixa um like, um coraçãozinho aí no seu aplicativo. Ajuda bastante a gente a levar essas ideias para mais gente. Agora, você usou uma palavra que a gente precisa enfrentar. A palavra que sempre aparece com Lacan e confunde todo mundo. Gozo. Em francês, jouissance. Já ficou claro que não é simplesmente prazer. Não mesmo. O prazer funciona dentro de um limite. Ele busca o equilíbrio, a homeostase. O gozo é o que vai além desse limite. É uma satisfação que pode e muitas vezes envolve sofrimento. Certo. Pense em coçar uma picada de mosquito até sangrar. Tem uma satisfação intensa ali, mas é destrutiva. O gozo é essa intensidade pulsional que não obedece ao princípio do prazer. E Lacan vai localizar diferentes formas de gozo nessas intersecções do nó, mostrando como cada sujeito se satisfaz de um jeito único. E essa discussão sobre o gozo leva Lacan a uma das suas afirmações mais chocantes e mal compreendidas. Não há relação sexual. Ah, sim, a famosa frase. Eu lembro de ouvir isso e pensar, como assim não há relação sexual? O mundo tá cheio de gente fazendo sexo. Claro, e é essa a reação que ele queria provocar. O que ele quer dizer não é que o ato sexual não existe. O que não existe é a relação sexual, no singular, com maiúsculas. Ou seja, não existe uma fórmula natural, uma complementariedade perfeita, um yin e yang biológico que garanta que dois se tornem um. Entendi. A relação entre os sexos, para o ser humano que é atravessado pela linguagem, é sempre falha, incompleta, é uma gambiarra. Nunca há uma harmonia pré-estabelecida. É a ausência de um manual de instruções para o desejo. E é nesse contexto de falta, de ausência de uma fórmula, que ele solta a frase mais polêmica de todas, que está nesse seminário: para um homem, o que é uma mulher, um sintoma. Essa frase, hoje em dia, soa terrivelmente machista. E só mesmo se a gente atira do contexto do nó e da lógica que estamos construindo. Mas vamos tentar desarmar essa bomba. Por favor. Se, como a gente viu, não existe um manual de instruções para amar e desejar, o que as pessoas fazem? Elas inventam. Cada parceiro se torna a resposta particular à invenção singular, o sintoma do outro. Então espera, dizer que alguém é o seu sintoma não é algo pejorativo. É quase como dizer que essa pessoa é a sua resposta única e imperfeita para a pergunta mais difícil da vida. Como lidar com o desejo e a falta, quando não existe nenhuma garantia. Exato. É uma ideia até que romântica, de um jeito bem torto. É exatamente essa a subversão que ele propõe. Um homem faz de uma mulher seu sintoma na medida em que ela se torna a resposta que ele inventa para a própria falta, para o que ele não consegue simbolizar sobre o gozo. Ela se torna, para ele, o objeto que causa seu desejo e, ao mesmo tempo, a sua maneira de lidar com o real. Certo. E, claro, o inverso também é verdadeiro, embora a lógica para as mulheres, segundo Lacan, seja diferente. Isso leva a dizer que a mulher, como um conceito universal que define a essência do feminino, não existe. O que existem são as mulheres, uma a uma, cada uma com sua solução sintomática particular. Ufa. Então, tentando amarrar tudo isso para a gente concluir, o que a gente tira dessa viagem pelo seminário RSI? Para mim, a grande ideia é que Lacan usa esse nó borromiano não como uma ilustração bonitinha, mas como uma máquina de pensar. Uma máquina de pensar, perfeito. Uma estrutura que nos força a ver que a nossa mente e a nossa realidade são feitas da interdependência e do conflito constante entre o real, o simbólico e o imaginário. Perfeitamente. Isso mostra porque a psicanálise, para ele, não é uma psicologia do ego, que quer fortalecer a nossa imagem, nem uma filosofia que busca a verdade. É uma prática que lida com a lógica do inconsciente. O nó é a tentativa dele de escrever, de formalizar essa lógica. Entendi. E por isso ele insiste, como vimos no começo, que às vezes é preciso se deixar levar pela estrutura.
jogar o jogo, em vez de tentar entendê-la de fora, como um não tolo que erra, e fica patinando no mesmo lugar. Para fechar, então, uma provocação final que vem do próprio texto. Em certo momento, Lacan afirma que a estrutura do mundo consiste em se pagar com palavras. A gente constrói nossa realidade com histórias. A análise que ele propõe nos faz questionar a solidez dessa construção. Se tudo o que a gente percebe como real é, na verdade, esse nó complexo amarrado pela linguagem, pelas imagens e por aquilo que escapa. A provocação que fica é: se a sua realidade é um nó amarrado por histórias que você conta a si mesmo, o que aconteceria se você puxasse um fio diferente? Se você mudasse uma palavra-chave na sua própria história? Afinal, qual é a consistência real do chão em que a gente pisa? Uma pergunta que nos deixa pensando por muito tempo. E se você curtiu essa análise profunda e quer continuar questionando as estruturas do mundo e da mente, siga o nosso canal para não perder as próximas conversas. Tem muito mais de Um Disso Veio.